Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre as raízes da equação do segundo grau. É fácil de trabalharmos porque ela não é mais uma conta tão extensa como anteriormente a gente estava fazendo, só que a única coisa que a gente tem que ter cuidado é quando e como utilizar os sinais. Vamos lá? Então, aqui nós devemos seguir esses passos. Então, nós vamos ter a equação escrita na forma reduzida, então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, essa é a equação que vai ser dada. Então, aqui nós devemos substituir a incógnita x pelo número real r que ele vai dar. Então, ele vai dar um número real, onde nós vamos substituir o x por esse número. Só que nós temos que ter um cuidado, que quando nós calcularmos o delta, se o delta for maior que zero, ele tem duas raízes reais diferentes, ou seja, o x uma linha e o x duas linhas são respostas diferentes, por exemplo, 2 e 3. Já quando delta é igual a zero, quer dizer que a equação tem uma única raiz real, quer dizer que o x, 1, e o x, 2, são iguais, por exemplo, 2. Tem a mesma resposta. Por quê? Porque o delta é zero. E quando o delta for menor que zero, ele não tem raiz. Quer dizer que se o delta for lá menos 16, um exemplo, for negativo, ele não vai ter solução. Terminou ali, não tem como dar sequência, né? Então, essa é os passos que nós devemos seguir aqui na análise de como resolver uma equação do segundo grau usando as raízes. Então, sempre que falar em um número real, R é a raiz da equação. Então, quer dizer que é o x que eu vou substituir por ele. Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Quando nós falamos em estudo das raízes da equação, quer dizer que ele determina já um valor, ele já dá o valor de uma das raízes e você tem que verificar se ela é a raiz ou não daquela equação. Então, no caso aqui, ele deu o número 5 como uma raiz, né? E deu a equação 2x ao quadrado mais 9x menos 5 igual a zero. Então, eu tenho que verificar se o 5 é a raiz. Então, quando nós calculamos as raízes, nós calculamos x1 e x2. Então, quer dizer que eu vou substituir quem? O x pelo menos 5. Então, eu vou escrever 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar menos 5 e vou elevar ao quadrado. Mais 9 vezes. No lugar do x, eu vou escrever menos 5. Menos 5 igual a zero. O que eu resolvo primeiro aqui? Primeiro, eu resolvo a potência. Então, 2 vezes. Pessoal, tem dúvida? Parênteses, menos 5, parênteses, ao quadrado, ó. Ele tem que dar mais 25 vezes 25. Mais e menos, menos. 9 vezes 5, 45, menos 5, igual a zero. 2 vezes 25 é 50. Menos 45, menos 5 igual a zero. 50 menos 45, sobra 5. 5 menos 5 igual a zero. 5 tira 5 é zero igual a zero. Então, quer dizer que isso é verdadeiro. Quer dizer que menos 5 é a raiz dessa equação. Por quê? Porque a minha resposta final aqui é zero. Então, se deu zero, é raiz. Se não deu zero igual a zero, não é raiz. Só é raiz quando ele fica zero igual a zero. Agora, num outro exemplo aqui, ele diz assim, sabendo que o número 1, não é menos, pessoal, é 1 só, tá? Sabendo que o número 1 é raiz da equação ax ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero, calcule o valor do coeficiente a. Ele quer saber o valor do a. Então, se ele quer saber o valor do a, quem eu vou substituir? O 1 vai no lugar de quem? Do x. Então, vai ficar a x é 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 1 igual a zero. Prof, por que aqui tu não usou parênteses? Porque ele é positivo. Então, se ele é positivo, eu não preciso pôr parênteses. Então, a 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1, né? 6 vezes 1 é 6, mais 1 igual a zero. A vezes 1 é a, menos 6 menos 1, 5 igual a zero. Tem dúvida por que fica menos 5? Faça lá, ó, menos 6 mais 1, menos 5, tá? Então, agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Eu vou escrever letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar a, tá menos, passa para o outro lado, mais. Então, o valor do a é 5. Então, esse é o valor
do A na minha equação. Então, reescrevendo ela, ficaria 5x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Esse é o valor do A, o termo desconhecido. É muito simples, só nós temos que cuidar na hora de resolver, né? Então, aqui eu tenho mais uma. Diz assim: sabendo que a equação 5x ao quadrado menos 4x mais 2m igual a zero tem duas raízes reais e diferentes. Determinar os valores reais que m pode assumir. Aqui, pessoal, venha na parte que eu já citei para vocês ali. Lá no delta, se ele tem duas raízes reais e diferentes, quer dizer que o delta é maior que zero. Então, por que é maior que zero? Porque é o valor positivo e que você vai obter duas respostas diferentes para o x. Então, delta é maior que zero. Então, agora eu vou pegar a minha equação. 5x ao quadrado menos 4x mais 2m igual a zero. Então, agora eu vou identificar A, B e C. Quem é o A? 5, o B, menos 4, e o C é o 2m. Então, agora eu vou escrever delta igual a formulazinha, né? Então, delta igual ao valor do B, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 5, vezes o valor do C, que é 2m. Delta igual, aqui tem que pôr parênteses porque ele é negativo. Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. 4 vezes 5, 20. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Menos 40m. Só que aqui, agora vem a questão. Eu tenho que resolver isso aqui. E ele diz que o delta é maior que zero. Então, eu vou pegar essa parte aqui, 16 menos 40m, maior que zero. Porque ele diz que tem duas raízes reais e diferentes. Então, delta é esse valor aqui, 16 menos 40m. E ele é maior que zero. Então, agora eu vou separar letra para um lado, número para o outro. Menos 40m, maior, tá mais 16, vem para cá, menos 16. Só que aqui tem um detalhe. Tudo que está com a letra não pode ser negativo. Então, eu vou trocar os sinais do menos 40 e do menos 16, que eu vou escrever 40m e 16m. O que vai mudar com esse sinal? Eu vou trocar ele pelo sinal de menor. Tá? Pelo sinal de menor. Por quê? Porque eu troquei os sinais dele, tá? Então, m é menor que 16 sobre 40. Então, m é menor. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplificar. Por quem eu posso dividir 16 e 40? 16 e o 40 tem na tabuada do 8. 16 dividido por 8 é 2. 40 dividido por 8 é 5. Então, o valor do meu m é 2/5. Então, é só isso que eu preciso calcular. Eu não preciso calcular mais nada. Então, m é menor que 2/5. Prof, eu preciso substituir aqui? Não. Você só tem que observar o que o enunciado lhe diz para você saber se ele é maior que zero, menor que zero ou se ele é igual a zero. Então, nesse caso, ele é maior que zero, porque eu já citei para vocês. Duas raízes reais e diferentes. Então, m é menor que 2/5. E só inverte o sinal de maior para menor, porque o 40 é negativo, que ele não pode ter antes do sinal o menos, tá? Então, tem que trocar tudo por mais, ele tem que ser positivo, antes do sinal positivo, e inverte o sinal de maior para menor. Aqui eu tenho um outro exemplo, também muito fácil, usando o mesmo critério, só que aqui ele diz assim, determinar o valor real de P na equação x ao quadrado menos px mais 9 igual a zero, então essa é a equação que eu vou usar, para que essa equação tenha uma única raiz real. Então, quer dizer que o delta é igual a zero, como eu já mostrei anteriormente para vocês. Então, o delta tem que ser igual a zero, porque quando o delta é zero, x1 e x2 são iguais. Então, A, B e C. Qual é o valor do A? Na frente do x tem 1, então o A é 1. O valor de B, menos P. O valor de C, 9. Então, usando a formulazinha, então eu vou substituir o B pelo menos P
ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Delta igual P vezes P, P ao quadrado. Porque como ele tem o expoente, só fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. O delta é igual a zero. Então, eu no lugar do delta agora, aqui ó, delta igual a zero. No lugar do delta, eu vou escrever quem? P ao quadrado menos 36 igual a zero. Agora, eu vou separar letra para um lado, número para o outro. P ao quadrado igual, tá? Menos vem para cá, mais o 2 é expoente. Passa para o outro lado em forma de raiz. Então, P igual raiz quadrada de 36 mais ou menos, opa, não é 36, mais ou menos 6. Então, o valor de P é mais ou menos 6. Então, quer dizer que ele tanto pode ser positivo quanto negativo para que ele tenha uma única raiz, ou seja, ele tenha um único valor para x. Dúvidas, pessoal, estou à disposição de vocês. Beijos! Então, agora vocês têm os exercícios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, lá na página 131. Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem lá que a prof auxilia vocês, tá bom? Beijos, um bom dia de estudo para vocês, fiquem com Deus e se cuide. Até!